Então, o que a gente vai falar nesse momento, né? Como a gente já tratou do que foi a figura do Mashiach, né, nas profecias, né? Não que a gente tenha tratado de todas as profecias que falam Mashiach, até porque dizem os sábios que todas as profecias elas foram feitas para o Mashiach, ou seja, nos levam ao tempo do Mashiach. Então a gente não tem como tratar, se a gente for falar todas elas, vai ficar aqui falando, né? Sem fim. Mas o que vamos tratar agora é começar a entender. Ou seja, a gente começou falando de como, né, a ideia de Mashiach, por meio das profecias, ele entra na consciência de Israel. Como é que a ideia de Mashiach se transforma em uma doutrina de fé. Ou seja, é parte da fé de Israel. É algo que é inseparável de Israel. Quando chegamos na expressão dos sábios e como os sábios trataram a questão do Mashiach, obviamente, porque os sábios da Guemará, os que vão discutir a Guemará, já é o novo período de exílio, né? Depois desse traumático processo que foi o segundo exílio, o momento da expulsão, né, de Israel pelos romanos. Então, a discussão sobre o Mashiach, ela volta muito mais carregada, né? Quando a gente vê na Mishnayot, a gente não encontra assim, o Mashiach presente, né? Tomando figura de importância nas Mishnayot, que já foram escritas num período anterior. Mas que a gente vê na discussão da Guemará, o Mashiach ele agora volta, né? Ou seja, ele ressurge das profecias e encontra um lugar na discussão, né? Então, vai ganhar agora um lugar na discussão e a ponto de que o Mashiach não somente ele fica como sendo parte da doutrina da fé judaica, como ele vai sendo ele pessoalmente ou na figura daquilo que ele representa, sendo introduzido dentro da liturgia judaica, dentro do ritual, né, do diário do povo judeu. Seja na Tefilá, que o Mashiach ele é lembrado na Tefilá, seja em Birkat Hamazon, quando comemos pão e vamos recitar a bênção posterior a comer pão, a gente também relembra Mashiach, ou a gente relembra, em outros casos, em outros momentos, não a figura do Mashiach em si, mas aquilo que ele representa, a era messiânica. Né? Então, em Além do Shabbat, Uva Letzion, então, diversas partes do Sidur, né? Não somente no Sidur, não é levar em consideração somente a liturgia, mas rituais que não são necessários, né, liturgicamente, mas que também lembramos o Mashiach, como Melave Malka, né? Seudat Mashiach, que a pessoa faz depois de Shabbat, como Sukkot David, que faz menção a Sukkot David, né, a Sukkot do Mashiach, em Pesach, né, como também quando a gente coloca o Kos Elial, a taça de vinho que fica na mesa de Pesach, né, em espera do Elial Hanavi, né, do profeta Elial. E por que estamos oferecendo um vinho Elial Hanavi? Porque esperamos que Elial Hanavi venha, né, no fim dos dias para anunciar o Mashiach. Né? Então, a figura do Mashiach, ou ela se representa nele mesmo, né? Ou ela é representada naquilo que ele representa. Ela tem imagem dentro daquilo que ele representa, que é a era messiânica. E tudo isso é na expressão de sábado que a gente vai ver esse desenvolvimento da doutrina messiânica. Então, os sábios, em muitas partes do Talmud, eles trataram, né, da questão messiânica, né, a questão do Mashiach, fazem menção ao Mashiach ou do seu período, né,
e traz como tratando dos eventos que vão acontecer, sejam antes, ou durante, ou depois do reinado do Mashiach, né? Só que todas essas discussões, elas não são claras, ou seja, não são definitivas, né? Os sábios, em certo momento, algumas delas sim, ou seja, que o Mashiach vai vir, isso é indiscutível, né? Todos os sábios defendem isso, ninguém diz que ele não virá mais, né? Condicionam a sua vinda, né? Que é uma outra questão. Se ele vai ser uma pessoa mesmo, se vai ser uma era, também se discute, né? Mas não que desqualifique a figura humana, né? Que vai dar esse engate, né? Do Mashiach. Então, a figura humana, sim, é representável, só que se discute se os eventos que essa figura do Mashiach que vai suceder, se vão suceder todas nele ou se vão se repartir em uma grande era, né? E vão seguindo depois dele. Todas essas discussões fazem parte de um conceito judaico, uma doutrina, né? Que se chama Aharit Yamim. Aharit Yamim são os últimos dias. Não é bem o conceito escatológico de fim de mundo apocalíptico, de que os últimos dias quer dizer que a partir daqui acabou, né, juízo final e se acabou esse mundo, né? O judaísmo não defende, né, em 100% de que o mundo vai se acabar, né? Que vai ser uma destruição. Pelo contrário, as opiniões enveredam num sentido de que o mundo ele pode passar por uma renovação. Ou seja, quando diz que no 7º milênio se acabou tudo, né? A ideia é que nesse 7º milênio se termina essa era, se termina essa humanidade que a gente conhece hoje, né? E se começa uma nova. Uma nova etapa, uma nova história, né? Isso também traz Rambam e Moreh Nevuchim, algo semelhante. Fazem parte dos eventos. Quais são os eventos que fazem parte do que seria os últimos dias, né? Do que seria Aharit Hayamim? Muitos, né? Vamos citar alguns. Guerra contra Magog, né? A guerra de Og e Magog, né? Og, o rei de Magog. Então tem esse evento, né? Que é uma guerra de todas as nações contra o povo judeu. Temos o sofrimento do povo judeu, né? Que juntamente com essas guerras, eles é conhecido como Hevlei HaMashiach, né? Ou Hevlei Mashiach, os sofrimentos que vão trazer a Mashiach ao mundo. A reaparição de Elial, né? Do profeta Elial, isso significa que é um reaparecimento, uma volta às profecias, né? Uns questionam se realmente seriam profecias ou se realmente é a figura de Elial e não que necessariamente as profecias voltassem, né? Como foram antigamente. A própria figura de Melech HaMashiach, né? O Mashiach que vai vir para reinar também, obviamente faz parte desse conceito de últimos dias, né? Da Aharit Hayamim. O regresso do povo a Israel. Então, quando o povo regressa a Israel, faz parte dessa ideia de últimos dias. Florescimento da terra de Israel, florescimento nos refere ao desenvolvimento da terra, né? Não necessariamente o dar fruto alimentício, mas sim o desenvolvimento da terra como um todo, né? Reconstrução do templo, regresso do Sanhedrin, o juízo dos povos, né? Ressurreição dos mortos também. Há uma discussão se a ressurreição dos mortos seria no período do Mashiach, antes do Mashiach, período do Mashiach ou depois do Mashiach, né? Aí são opiniões. Yom Shabbaton. Mas Yom Shabbaton é um dia de sábado. Sábado no sentido não Shabbaton, como era o 50º ano, né? Senão que é como que todos os dias seriam como Shabbat. Ou seja, o Israel fica livre da obrigação do trabalho. Não que ele não venha a trabalhar, senão que o trabalho já não necessariamente vai ser
um empecilho para o estudo. Okay? Aqueles que realmente dizem que o trabalho vai ser realmente eliminado, só não vai ter um trabalho que não vai, como diz o texto, que vai pegar o seu alimento direto das árvores, né? Como era do Jardim do Éden, né? Inclusive a casca da árvore vai comer como se fosse no período do Jardim do Éden. Também vai ter a paz mundial, né? O Mashiach, ele tem como um dos seus critérios trazer paz. A destruição do mundo no 7º milênio, né? Que é o que a gente falou, destruição do mundo, ou seja, para algumas opiniões, mas na verdade muitas opiniões assim, é de que o mundo na verdade não se destrói, senão ele que se reconstrói. Ele recebe uma nova face, né? Um novo entendimento de mundo. A sociedade ela se desenvolve e se evolui para um novo tipo de sociedade. Certo? Bom, a gente fala sobre entendimento dos sábios sobre o Mashiach. Isso está partido e repartido em vários lugares do Talmud, tanto no Talmud de Bavli como no Talmud de Yerushalmi. E vamos tomar aqui uma referência, uma das principais referências sobre o texto sobre o Mashiach, que é o texto de Sanhedrin, né? A Sugiá sobre o Biat Mashiach, que traz Sanhedrin 98. Né? Na verdade, isso já começa na página anterior, né? Na folha anterior, na 97, ao fim. Né? E vamos trazer alguns pontos do que traz essa Sugiá, né? Do que ela se refere ao Mashiach, e vamos entender o que os sábios começavam a entender, o que eles esperavam do Mashiach e da era messiânica. Né? Primeira pergunta que começa, né, a discussão, a Sugiá, de Sanhedrin, é sobre o Mashiach. Ele tem um tempo determinado para vir, ou se é Israel, né, a figura de Am Israel que determina a sua vida. O que significa? Se é o Mashiach, o tempo do Mashiach é conforme determinado literalmente em Sefer Daniel, né? Daniel traz na sua profecia, ele traz a figura do Mashiach como... Estou tentando silenciar aqui as mensagens. Ok. Bom, se a figura do Mashiach, a pessoa do Mashiach, ela vem especificamente num tempo determinado por profeta Daniel, né, das suas 7 semanas, e como fizeram os sábios esses cálculos, cada sábio tem uns sábios que se dedicaram a isso, e cada um teve o seu cálculo diferente, sua metodologia diferente, né? Ou se não, se é Am Israel, se é o comportamento de Am Israel, né? Se é os esforços de Am Israel, seja para o sofrimento, seja para o cumprimento da mitzvot, se é isso que vai trazer o Mashiach, né? Para a redenção de Am Israel, a sua própria redenção e a redenção do mundo. Né? Então, na discussão, começa a Rav, e ele traz que os tempos preditos pelos profetas, ele faz uma referência mais precisa também a Daniel, já se concluíram. Né? E agora apenas o arrependimento de Israel poderá trazer o Mashiach. Ele vai contar aqui 3 opiniões, né? De que, na verdade, 2 opiniões, porque 2 delas se complementam. Né? Então, Rav, ele vai dizer que não, que as profecias já foram cumpridas, ou seja, o tempo para a chegada do Mashiach já foi cumprido, o Mashiach já deve estar aqui, ele já tem que estar aqui, só não está porque o Israel não se arrepende. Porque o arrependimento, na visão de Rav, é um fator determinante para que o Mashiach venha. Né? Porque a Kadosh Baruch Hu se aproxima de Am Israel à medida que Am Israel se aproxima de Kadosh Baruch Hu. Então, a Shuvá, o regresso a Kadosh Baruch Hu, seria o que vai permitir com que a Kadosh Baruch Hu venha trazer a redenção na figura do Mashiach. Né? Rabi Shmuel, ele opina que é o sofrimento. Né? Ele diz que quando uma pessoa muito lutada, uma pessoa que está velando, né, o seu morto, tem luto,
o seu morto, quando está de frente à pessoa morta, ou seja, quando Israel está de frente à sua decadência, ao seu sofrimento, à sua caída, e sofre isso, né? Então esse sofrimento é o que traria o Mashiach. Rabi Eliezer não diz que quando será, diz que quando se levante um rei perverso, como Haman, e obriga o povo a se arrepender de seus caminhos. Então, quando a gente vai falando aqui, é um tempo que está conectado, está determinado, seja pelo cálculo profético, né? Mas só que como um cálculo profético, incluso o Rav já desconsiderou o cálculo profético, que já foi concluído. Então, ainda assim, ou seja, que como o tempo já foi concluído, quem determinaria a vinda do Mashiach já é Am Israel, não necessariamente o tempo. Embora que vai seguir ainda a opinião de que sim, o Mashiach tem seu tempo, e quando for no tempo determinado, ele vai vir. Né? O que eu quero dizer com isso? Que o tempo do Mashiach, a Kadosh Baruch Hu sabe, além da parte de todas as profecias, e quem conseguiu entender e desvendar os cálculos, conseguiu, quem não, né? Mas Mashiach virá. O tempo do Mashiach existe, né? Somente que a Israel, ele pode fazer com que esse momento aconteça já, ou seja, que esse momento seja agora, né? E o arrependimento é obrigatório para trazer o Mashiach? Né? Se a gente diz que o tempo da profecia foi cumprido, segundo a opinião de Rav, Rabi Shmuel e Rabi Eliezer, entende que o sofrimento é que traz o Mashiach, porque o sofrimento leva a pessoa a reavaliar a si mesma, né? Isso traz também um arrependimento. A pergunta agora que se faz é se o arrependimento ele seria, né, o fator predominante, ou na verdade, a chave que abre a porta da redenção. Para Eliezer opina que se Israel faz chuva, só então será redimido. Não? Então, já entende que a opinião de Rabi Eliezer, de que o sofrimento, né, uma pessoa, um rei perverso como Haman, é que pode fazer com que o Israel sofra e venha o Mashiach, é porque o sofrimento ele traz o arrependimento, ele traz a autoavaliação, né? Só sofre as consequências de seus atos, ela está agora disponível a repensar os seus atos, a avaliar a sua condição. Então, para Rabi Eliezer, isso promove a chuva, e a chuva é que ela vai trazer a redenção. Como traz o profeta Emial, arrependei-vos, né? Chuva bani, chuva vim, né? Amar Hashem ve'ani arpe, né? Vou curá-los, né? Arrepende-vos ao filho de rebeldes, diz Hashem, e vou curá-los, eu vou vos desposei, no sentido de curá-los, né? Eu vou curar das suas feridas, que é o pecado, ou seja, aquilo que vocês cometeram de mal, eu vou apagar, vou curar. Né? Rabi Yoshua opina que, independente do arrependimento, Israel será redimido. Rabi Yoshua, ele vai contra Rab, né? Contra Rabi Eliezer e contra Rabi Shmuel, e diz, não, Yoshua diz, Mashiach vem, independente, ou seja, não importa se a Israel vai fazer de chuva, se não vai fazer de chuva, independente disso, Mashiach aparece. Porque o tempo do Mashiach está determinado. Né? Ou seja, o tempo do Mashiach ele está escrito nas profecias, ele tem o seu tempo de Hashem. Ou seja, Hashem sabe o momento específico que vai mandar o Mashiach. Né? Então, na visão de Rabi Yoshua, tudo que vai se discutir a partir de agora são pensamentos, né, de como pode acontecer, como a gente pode notar esse momento da vinda do Mashiach, mas a figura do Mashiach vai vir quando o Kadosh Baruch Hu disser que esse é o momento. Ok? Porque, como está escrito, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Né? Então,
para Rabi Yoshua, como a Kadosh Baruch Hu nos resgata sem qualquer contraparticipação, a Israel não precisa de arrependimento. Ele está isento de se arrepender. Se arrepende, muito bem, parabéns, muito bem-vindo. Mas se não se arrepende, ao chegar o seu momento, a Kadosh Baruch Hu vai salvar, vai mandar uma Mashiach. Ok? Segue a discussão e diz quais são os sinais da vinda do Mashiach. O que é que vai permitir com que o Mashiach venha? O que é que a gente vê para a gente entender, realmente estamos em momentos do Mashiach. E aqui é que a gente encontra muita discussão sobre esse tema. Porque muitas vezes, em cada geração, esses sinais se repetem, esses eventos são vistos a cada dia, e gera uma euforia no povo quando os sábios começam a dizer, olha, o Mashiach já veio, o Mashiach passou por aqui, o Mashiach já disse, estou aqui, já mandou um recado, senti a presença do Mashiach, ou quando, no pior dos casos, alguém equivocadamente, sem ser o Mashiach, de fato, se levanta como tal. Muito embora que ensino e sabe, onde a gente aprende que o Mashiach ele pode ser todo aquele que se disse alguma vez Mashiach, ou que o povo o nomeou como Mashiach, ele poderia ser que tivesse todo o potencial, mas não atendeu às profecias. Então, se morre e não atende às profecias, já é automaticamente descartado. O judaísmo não tem espaço, muito, eu posso dizer, não muito claro, mas é porque a gente vê a opinião do Chabad, que tem essa ideia de que o Mashiach ele se ocultou, e vai voltar, mas isso é uma opinião muito contestada, isso não tem muita base. Isso é com base em Midrashim, entendidos literalmente, não é nada entendido na sua essência, no seu significado real, naquele que ensina o Midrash, mas toma tudo literal e faz essa figura, transporta isso da figura do Rebbe, mas essa é a opinião deles, muitos rabinos são contra essa ideia. A ideia é que se a pessoa vive e cumpre as profecias, essa pessoa é o Mashiach. Se a pessoa morreu e não cumpriu com essas profecias, definitivamente essa pessoa não é o Mashiach e não tem para ela uma segunda oportunidade, não existe uma volta. No que se refere aos eventos que a gente pode identificar como sendo eventos que nos mostram, nos revelam os dias do Mashiach, temos várias opiniões de sábios, e a gente vai mencionar delas aqui o que aparece nessa sugya. A gente tem Rabi Abba, Rabi Abba disse que quando Israel der frutos, quando o Estado de Israel começar a dar frutos, tiver desenvolvimento, ser um lugar frutífero, desenvolvido, então aí a gente tem os tempos do Mashiach. Então, se a gente fosse colocar aqui um tique, um V ou um X, para quais dessas opiniões a gente poderia dizer que, olha, a gente já vê agora nesse momento, embora que seja um tanto arriscado dizer assim, mas é uma questão de emuná. Eu particularmente vejo que parte desses eventos a gente vê constantemente, se estamos no que poderia ser o Mashiach, depende agora de nós. Esse seria um deles, ou seja, que Israel dá frutos, E Israel dá frutos em vários aspectos, seja no aspecto tecnológico, seja no aspecto de agricultura, de conhecimento, de tecnologia, Então a Israel está sempre produzindo frutos, notoriamente frutos. Outra opinião é de Rabi Eliezer, que é quando houver pobreza, quando o preço de todos os alimentos cai, e há uma perda, todo o povo está pobre, aí sim é que chega o Mashiach. Dá um sofrimento, uma queda econômica muito grande, isso seria sinais da vinda do Mashiach. Rabi Hanina diz, quando for tão grave essa queda,
né? Quando a situação estiver tão ruim que nem peixe para trazer aos doentes vai ter. O entendimento da Guimarães é que quando uma pessoa doente, a pessoa não dá peixe, a pessoa dá carne, né? Para fortalecer o enfermo. Mas quando não há carne, nem carne há, não existe. E a pessoa nem peixe consegue comprar, né? Diz a Guimarães, que as águas vão se tornar densas, né? E não vai produzir o mar não vai produzir peixe, né? Ou seja, quem queira tomar isso no sentido da poluição, queira tomar isso no sentido de uma caída econômica tão grande que o alimento mais fácil de se conseguir, que é o peixe, não vai estar na mesa do povo, né? Então, não importa. Ou seja, a ideia é que a caída econômica, a queda financeira do mundo vai ser tão grande e o pobre vai sofrer muito, né? Rabi Hama Bar Hanina, ele diz, quando se termine qualquer governo judaico sobre Israel. Ou seja, Rabi Hama, ele diz, qualquer que seja o governo, não necessariamente uma Rosh Memshalá, um primeiro ministério como é o caso de Israel, uma presidência, né? Não, mas até mesmo um líder comunitário, quando o Israel não tiver mais nenhum líder, aí vai chegar o líder maior de Israel. Quando você acaba, quando Israel não tem mais governo, está desgovernado, aí vai aparecer aquele que vai governar Israel. Rabi Zeira diz, quando se elimine os arrogantes de Israel, né? Quando todos os arrogantes forem eliminados, né? Aí Israel ele vai poder ver a face do Mashiach. Isso é um sinal de que vem o Mashiach. Rabi Simlai diz que quando se eliminem os policiais e juízes corruptos, né? Quando a corrupção no governo de Israel seja extirpada, né? Então aí podemos ver que estamos no momento do Mashiach. Quando a gente vê essas discussões de quando vai vir o Mashiach, né? A gente passa a dizer, mas são situações que é quase tão inusitadas que a gente já não entende mais se realmente o Mashiach vai vir ou não vai. Porque como é que pode ser que uma pobreza tão grande que não haverá mais peixe, ou seja, quando pode ser que não haverá mais arrogante, não haverá mais corruptos, né? Mas assim entende os sábios, a gente tem que esperar a ver o que acontece conosco, né? Que está com os olhos abertos. E parte disso agora não foi o pensamento que eu ia dizer. Enfim, o Mashiach, apesar de todos esses sinais, eles não são sinais que determinam a vinda do Mashiach. Aqui a linguagem da discussão não é dizer aquilo que realmente determina a vinda do Mashiach, senão são sinais, são coisas que a gente pode perceber no mundo e aí concluir ou deduzir que estamos nos momentos prévios, né? Aqueles momentos que trazem o Mashiach. Tudo isso é o que a gente conhece por Revlei HaMashiach. Revlei HaMashiach é o sofrimento do Mashiach, o sofrimento que o mundo vai padecer, né? Com o momento que antecede a vinda do Mashiach. Né? Segue a Gemara e discute agora quais são os segundos sinais da vida do Mashiach. Ela vai trazer a opinião de Rabi Yohanan, que quando se veja uma geração que esteja empobrecendo ou sofrendo muito. Duas situações, ou que ela tem um empobrecimento completo, ou um sofrimento completo, então aí vai vir o Mashiach. Né? E segundo Rabi Yohanan, o Mashiach só virá quando uma geração ela for completamente merecedora do Mashiach, ou que não seja merecedora do Mashiach. Né? Então, se uma geração ela realmente é merecedora, ou não é merecedora de fato, né? Então nessas duas opções é que aparece o Mashiach, na visão de Rabi Yohanan. E quando a gente fala disso, de merecimento, vem em seguida Rabi Alexandri, e ele vai trazer a ideia de que esse merecimento pode antecipar ou pode fazer com que a vinda do Mashiach seja no seu tempo. Porque sempre tem o tempo do Mashiach. O tempo do Mashiach é determinado por Hashem. A pergunta é se podemos antecipar essa vinda.
né? Se a nossa redenção pode ser antecipada. Então, Rabi Alexandre, ele vai tomar, dentro de contradições do que traz sobre a vinda do Mashiach, o entendimento de que sim, não se trata realmente de uma contradição, senão que é o entendimento de que a gente pode antecipar ou não. Então, quando a redenção ela acontece no seu tempo, significa que o povo não é merecedor da vinda do Mashiach. Então, o Mashiach não se antecipa. Quando a redenção ela é antecipada, né, então significa que o povo é merecedor. Né? Ele foi merecedor dessa redenção. Quando o Mashiach ele vem das nuvens, né, é o sentido que o que vem das nuvens? Como um vento que sopra muito rápido, né? Então é porque a geração foi merecedora. Mas se uma Mashiach vem montado sobre um burro, então ele vem de uma forma lenta. E vem de uma forma lenta, mostra que vai chegar ao seu tempo, ou vai tardar, né? Mas até o tempo determinado por Hashem. Então isso mostra que essa geração que não recebeu Mashiach, ela não foi merecedora. Rabi Yoshua ben Levi, ele diz que teve uma visão. Né? Traz um outro lugar na Guimarães, em Masechet Ketubot, que Rabi Yoshua ben Levi, ele foi um dos que foi agraciados de ver o Olam Abba, né? Teve a oportunidade de ver o Olam Abba. E nisso ele teve um diálogo com Eliyahu Hanavi. E pergunta a Eliyahu Hanavi, quando é que vem o Mashiach? Se o Mashiach ele vem agora, vem depois, como é que ele vem? Como um rei, como um servo, né? Como vê o Mashiach? E nessa visão, Rabi Yoshua ben Levi, ele vê o Mashiach como nos portões de Roma, ele vê os portões de Roma e está aí o Mashiach, entre todos os enfermos. Todos os enfermos estão aí, o Mashiach está aí. E se perguntou, então, como é que eu vou identificar qual é o Mashiach? Não, os enfermos, o que eles fazem? Né? Todos os pobres que estão aí aos portões padecendo e esperando uma caridade, eles tiram suas ataduras, seus curativos, né? E repõem seus curativos. O Mashiach, ele também retira seus curativos e repõe, mas ele põe remédio. Ou seja, que o Mashiach está se curando, ele está se preparando, ele vai surgir desse momento de sofrimento, né? Mas vai se levantar porque ele não está aí sofrendo. Ou seja, ele está sofrendo, mas na sua condição ele não está, como posso dizer, ele não está eternamente condicionado ao sofrimento. Como uma pessoa que termina um relacionamento ou perde um emprego ou morre um parente e vive esse sofrimento todo dia, constantemente. Ela decide sofrer isso diariamente, né? A diferença é que ela, em um certo momento, ela diz, não, agora eu não vou mais somente trocar o curativo, senão que eu vou colocar um remédio. Eu quero que minha ferida se cure, né? Então, a ideia do Mashiach é essa, que o Mashiach não está nessa condição para estar aí eternamente alimentando esse sofrimento, senão que ele está realmente sofrendo, mas ele está saindo disso, ele está lutando por sair disso, está lutando por se revelar. Né? Rabi Yossi ben Kisme, ele entende o que é Mashiach nos portões de Roma. Ele diz que os portões de Roma serão destruídos e reconstruídos. Né? 2 vezes serão destruídos, né? Destrói, se reconstrói, destrói, se reconstrói, e na terceira vez que se destruir, só será reconstruído quando venha o Mashiach. Ou seja, o Mashiach só vem quando Roma, né, tiver o seu apogeu, né, chegar outra vez ao cume, né, e de aí começar o seu declínio pela terceira vez. Né? Não se deve tomar literalmente Roma, nem como Igreja Católica e nem como Roma, né, física, né, ou como um saudoso Império Romano. Não se deve tomar isso, não, que Roma é um sentido de governo, né, maior, né, que está em comando do mundo. Então, poderíamos deduzir aí 3 grandes governos, 3 grandes momentos de governos. Nesse terceiro último momento, aquele momento que o mundo está sobre essa nova perspectiva de governo, não necessariamente do governo unificado, aí nesse momento que vai chegar o Mashiach, né? Opção de
Entendimento? Rav diz que quando Roma reinar sobre todo Israel por 9 meses, né? Ou seja, quando não houver mais revoluções de Israel contra Roma, Israel já se conforma estar dominado por um governo estrangeiro, né? Sob o comando estrangeiro, cultura estrangeira domina sobre Israel, e quando isso tomar 9 meses, né? Então aí vai vir o Mashiach. Revlei a Mashiach. Tudo que a gente traz aqui, a gente traz no sentido de sofrimento, né? Quando o homem está abaixo, a ideia de que há um governo que o domina, que o governa, que o administra, esse governo é estrangeiro. Obviamente, não estamos levando em consideração que esse governo vai estar permitindo o estudo da Torá, né? A gente sabe que a Israel, qual é a alegria da Israel? Né? O deleite da Israel é o estudo da Torá. Então, se o homem está sem o estudo da Torá, ele não tem prazer. Todo prazer que aparece a um judeu que está fora da Torá, ele é efêmero, né? Ele é passageiro. E quando chega esse momento de sofrimento, seja pela fome, seja pelas guerras, né? Seja pela caída econômica, os sábios se perguntam o que vamos fazer nesse momento. E 3, né, disseram que preferem não estar no tempo do Mashiach. Ulda, Rabba e Rabi Yohanan. Não querem estar no momento do Mashiach, né? Por quê? Porque os sofrimentos serão grandes. Rabi Yosef diz ao contrário. Não, eu quero estar a todo custo no tempo do Mashiach. Né? Independente, incluso Rabi Yosef, o que ele diz? Que se tivesse a oportunidade de estar ao lado dos estrumes do cavalo do Mashiach, ele estaria feliz. Né? Ele quer estar aí, ele quer estar no momento do Mashiach. Né? Ele é guerreiro. Né? Rav Abaye, ele questiona a Rabba, e não Rabi Yohanan, ele questiona a Rabba, e por que não? Porque por causa do sofrimento, né, que existe no momento do Mashiach, e Abaye recorda a Rabba dizendo, não, mira, aprendemos de Rabi Elazar que Torá e Gemilut Hassadim livram do sofrimento. E tu, Rabba, tem Torá o Gemilut Hassadim. Né? Pero Rabba não é por isso, senão que ele lembra as palavras de Yaakov Baridi e diz, não, é porque inclusive que a pessoa tenha o cumprimento de Torá e o Gemilut Hassadim, mas pelos pecados que a pessoa comete, né? pelas falhas que nós temos, é que devemos ter medo. E aí muitas vezes a gente não tem medo das nossas falhas. Né? A gente segue a vida errando e errando e errando e não paramos para dizer, não, dai. Né? Eu tenho que me conectar com o Kadosh Baruch Hu, eu tenho que me dedicar à Torá, eu tenho que me dedicar ao Chesed. Né? Torá, Chesed e Avodá. Né? Assim traz Pirkei Avot, que a gente está estudando agora Pirkei Avot, certo? Então, semana passada a gente viu o primeiro capítulo de Pirkei Avot, na verdade, há 2 semanas atrás, né? Semana passada, Shabbat agora, que a gente fez o segundo capítulo de Pirkei Avot, né? Essa semana a gente vai fazer o terceiro capítulo, mas no primeiro capítulo a gente viu que o mundo está sustentado em 3 colunas: Torá, Avodá e Gemilut Hassadim, né? Então, a pessoa deve se dedicar tanto à Torá, tanto ao sustento, né, ou ao serviço divino, e também a Gemilut Hassadim, a ajudar o próximo. Né? O Hesed, ele traz a redenção de nossas almas. Então, Rabi Yohanan, ele lembra essa palavra de Rabi Yaakov Baridi e diz, não, Yaakov também tinha promessa de redenção divina, mas ele temeu, ele teve medo. Por quê? Porque ele tinha seus pecados. Né? Yaakov tinha seus pecados, ele teve medo. Então, esse é Pacha de Yaakov. Né? Quando se discute sobre Rabi Yohanan, vem sua Havruta, Reish Lakish. Reish Lakish é da Havruta de Rabi Yohanan, e ele questiona Rabi Yohanan, ora, por que você tem medo, né, dos tempos do Mashiach, de Revlei a Mashiach? Reish Lakish, ele era, antes de ser Reish Lakish, ele era um ladrão. Né? Ele era uma pessoa que roubava, ele assaltava, né? Ele estafava as pessoas.
Então, ele conhecia o mundo, não na visão de um sábio somente, porque depois se tornou um grande sábio, mas ele conhecia o mundo, daí o mundo da rua, né? Ele conhecia as bocadas, os becos, né? E Rabi Yohanan não conhecia isso. Rabi Yohanan era de Yeshiva, era de estudo e de Torá, né? Então, Reish Lakish vai questionar Rabi Yohanan por que ele tem medo, porque Reish Lakish, quando lê os relatos, quando vê o que se diz sobre a vinda do Mashiach, Reish Lakish diz, mas o que a gente vê aqui, escrito, é o que a gente vê no dia a dia. Então, por que o medo? Né? Que vai entrar, vai ser picado por uma cobra e vai morrer? Né? Imaginemos que, e isso acontece no dia a dia, imaginemos quando a gente chega em casa, se a mãe chegasse em casa e abrisse a porta e visse seus filhos mortos de fome por causa da guerra, é só imaginar que se tivessem sido picados por uma cobra e mortos. Ou seja, o resultado, a gente já vê isso hoje em dia. O sofrimento já estamos sofrendo, né? Bota a cara na rua e veja o sofrimento das pessoas. Então, deixa ela aqui, traz a sua experiência, de sua vivência do dia a dia. E ele entende que esse sofrimento já é real, né? Então, no tempo do Mashiach, pode ser que se aumente esse sofrimento, mas é algo que a pessoa já devia estar acostumada. E Rabi Yohanan contesta a Reish Lakish, sua Havruta, que ele não teme somente pelos seus pecados, né? Como é a resposta de Rabba. Não é somente pelos meus pecados, não é somente pelos meus erros, não é somente pelo sofrimento que está as pessoas sofrendo no mundo pelo assassinato, por essas dores, mas porque os céus sofrem. Né? Os céus sofrem. O Kadosh Baruch Hu sofre quando vê a Israel sofrendo. Os anjos sofrem quando vê a Israel sofrendo. Né? E não somente isso, a gente tem uma parte muito bonita no fim dessa Sugiyá, que é emocionante também, porque Rabi Yohanan diz que a Kadosh Baruch Hu não sofre apenas por Am Israel, porque Am Israel deve sofrer por causa dos seus erros, senão que a Kadosh Baruch Hu também sofre por todas as nações do mundo, porque todas as nações do mundo são criações de Kadosh Baruch Hu. Por que agora eles têm que sofrer para poder redimir Am Israel? Então, a Kadosh Baruch Hu se encontra em um dilema. Ele tem sua obrigação, ele tem que cumprir sua promessa de redimir Am Israel, tem que fazer para cumprir essa promessa, ele tem que fazer sofrer outra parte da sua criação, estando certos ou errados, porque a Israel também estando certo ou errado, ele também é punido e é redimido. Então, a Kadosh Baruch Hu também sofre ao ver que tem que punir toda a humanidade por causa de Israel. Então, isso é algo bonito de ver. Né, esse lado que o Kadosh Baruch Hu está preocupado realmente com toda a sua criação, né? E nisso termina essa sugiyá, né, nesse questionamento, ou seja, que o sofrimento, por que tem que sofrer o mundo? Porque o mundo inteiro tem que sofrer por isso, né? Tem que sofrer porque a redenção, né, Revlei Mashiach, ele é um conceito da doutrina messiânica, né, judaica, de que antes do surgimento do Mashiach deve haver as dores de um parto. Né? Se como uma mulher sofre, né, para nascer o seu filho, isso traz essa aqui também na Sugiyá, como a mulher sofre para o nascimento do seu filho, também Am Israel deve sofrer para trazer o Mashiach. O mundo deve sofrer para ver a figura do Mashiach, para ver a figura da redenção. Né? Então, por quê? Porque a partir do Mashiach é um renascimento de toda a humanidade. Então, tem que ter esse momento de autocrítica, porque o sofrimento nos leva a pensar nas nossas ações, a pensar no que a gente faz a gente mesmo. Tá? Então, nisso, a gente vê vários. A gente já tratou aqui uma sugiyá inteira, assim, bem resumida, do que se trata da figura da vinda do Mashiach, né? De como vai ser a vinda do Mashiach, o que é a pessoa do Mashiach. Mas a gente encontra muitos outros lugares na Gemara que vem a tratar do Mashiach, né? Como uma pergunta o que acontecerá antes da chegada do Mashiach e como será e como antecipar a sua vinda, né? Que a gente viu agora em Sanhedrin.
a humildade e o temor aos céus como parte da identidade do Mashiach. Né? Uma forma dos sábios identificar o Mashiach foi usando a figura daquele que é a antítese do Mashiach, ou seja, o Mashiach falso. Usou a figura de Bar Kokhba, né, para entender o que é, como deve ser o Mashiach. Né? Então, toma-se os erros de Bar Kokhba, e aí, a partir de Bar Kokhba, vamos dizer, não, ele fez assim, esses são os erros que ele cometeu, então agora o Mashiach tem que ser dessa outra forma, tem que ter um aspecto diferente. Então, Rabi Yohanan, mais uma vez, ele lembra, mais uma vez ele aparece aqui na nossa discussão, ele lembra o orgulho de Bar Kokhba. Bar Kokhba era uma pessoa orgulhosa, né? E vaidosa, e ele traz isso como nessa discussão e nos faz entender, nos dar a entender que o Mashiach deve ser justamente o oposto. Né? Bar Kokhba ele chegou aos absurdos de exigir o corte de um dedo, né, de seus soldados. Há aqueles que dizem que era o polegar, né, mas um pouco entende, porque está escrito que é um dedo menor. Né? Então, o dedo menor pode ser tanto o polegar como pode ser o zeret, né, o dedo mindinho. E mais provavelmente tem que ser o dedo mindinho, porque para segurar uma espada, a pessoa necessita do polegar. Né? Se for segurar uma espada sem um polegar, a pessoa realmente não tem domínio, não segura uma espada. Né? E a ideia não é que, não sei, há quem realmente, eu já escutei, que a gente defende que é realmente o polegar. Né? Isso mostra a valentia do povo, né? Como eram os soldados de Bar Kokhba. Né? Bar Kokhba também desprezava a ajuda de Deus. Né? Bar Kokhba chegava a rezar e dizer a Hashem, ao contrário de Yoshua ben Nun, né? Yoshua ben Nun, que rezou a Hashem para que a Hashem parasse só e desse mais uma oportunidade para que se concluísse a guerra. Bar Kokhba disse, não, pare sua ajuda, não necessitamos de ti, a gente vai resolver pela gente mesmo. Né? A gente vai na frente e depois o senhor apareça para nos dar a medalha. Né? Então, foi um ato de arrogância, né? de Bar Kokhba. E também Bar Kokhba ele mata Rabi Elazar de Modi'in. Né? Rabi Elazar de Modi'in não aceitou a dizer que Bar Kokhba era o rei de Israel, não aceitou a Bar Kokhba com todo esse seu mau comportamento como alguém que viesse a ser o Mashiach, e Bar Kokhba o matou. Né? A gente vê em Masechet Berachot, também Talmud Yerushalmi, saiu errado, é Berachot 2.4, não Tanit 2.4. Também a figura do Mashiach como sendo Menachem, né? Uma pessoa que diz compaixão. Né? O texto está seguindo a presença de um judeu, a figura de um judeu que estava arando sua terra, e o seu boi aí, no seu trabalho diário, ele começa a bufar. A bufar muito ofegante, e passa uma pessoa aí, uma pessoa da terra, um árabe, um filistimo, alguém que estava passando aí, e disse, olha, o que é que você está fazendo aí? Porque você está arando a terra, o templo foi destruído. Ou seja, te passa, vem a chorar, né? Vá chorar. E outra vez, em outra oportunidade, o boi, outra vez ele bufa, muito ofegante, cansado, né? E passa essa mesma pessoa, ou outra, não importa, mas alguém não judeu passa e diz, rapaz, venda o seu boi, venda a sua terra, o Mashiach chegou, está em Jerusalém. Né? E pergunta, então, como se chama o Mashiach? Se chama Menachem. Né? A ideia de Menachem é que o Mashiach ele vem para quê? Para trazer Nachat, para trazer Menuchá, para trazer um descanso, um alento, né? Um alívio a Israel. Então, o nome Menachem é o nome do Mashiach no sentido que ele vai aliviar as dores de Israel, o sofrimento de Israel. O arrependimento antecipa a vinda do Mashiach. Como a gente já viu também numa série que a gente detalhou agora há pouco, em Sanhedrin, mas também vem em Masechet Tanit, dentro de Yerushalmi, que a redenção de Israel ela depende, né,
do arrependimento. Né? Atenção aí, o arrependimento, como traz em Isaías 21:12, Shuv Banim, Shuvavim. Então, você primeiro vem, guarda, né? Os mandamentos, você se arrepende, né? E esse arrependimento vai fazer com que a Kadosh Baruch Hu envie, né, o seu Mashiach, envie o seu Redentor. Né? Então, que a redenção ela está atrelada diretamente a Israel. Né? Então, a gente tem discussões, na verdade, mas todas dizem que realmente, dentro da ideia da doutrina messiânica, a redenção era parte, responsabilidade de Israel. Israel deve buscar a redenção. Aqui, nessa Sugiá, em Tanit, ela discute assim, a seguinte questão, diz assim, se você quer, quando é que vai vir o Mashiach? Se você quer, ele vem. Né? Se você não quiser, não vem. Ou seja, não que não vem definitivamente, não vem agora. Né? Não vem para você. Né? Então, a ideia de que Mashiach, a redenção, ela é completamente dependente, né? Ou melhor, parcialmente dependente. Quando chegar a ideia é que quando chega o tempo do Mashiach, ele vai vir independente do que a mulher faça arrependimento, busque, queira ou não. Mas, em todo caso, mesmo que ele venha sem um arrependimento, é por sinal que ele vem no sofrimento. Então, Israel é determinante na vida do Mashiach. Seja nas boas ou nas más. Seja quando se arrepende e guarda a Torá ou Mitzvot, seja quando está sofrendo e está padecendo. Né? Em todo caso, o Mashiach vai vir por Israel, ele é determinante. É aqui também em Tanit 1:1, onde traz a famosa expressão de que se toda Israel guardar uma só vez Shabat, como tem que ser, vem o Mashiach. Né? Então, aqui também traz essa expressão que a gente escuta no cotidiano, né? E está aqui nesse texto. Também que o processo da vinda do Mashiach é gradual, é paulatino, é de pouco. Não é algo que vai vir de uma só vez, abrindo as portas e já tudo foi redimido, já está tudo feito, né? Tudo vem do céu, já está todo mundo. Não é assim. Senão que o processo ele é lentamente. Né? A discussão traz Rabi Hia, que ele diz que é como a estrela da manhã, que a estrela da manhã ela surge muito pequena e ao fim ela está grande. Então assim vai ser a redenção, que começa muito pequena, muito com muito pouca visibilidade e no final ela cresce, ela se apresenta de forma maior e mais bonita, né? E faz comparações disso também com a figura de Mordecai, né? No Megillat Esther, que Mordecai, como ele começa sentado nas portas do palácio, né? Enquanto que as virgens estavam aí na casa das virgens, né? Somente depois, com o desenrolar da história, é que Mordecai ele passa a ser glorificado pelo rei. Né? O rei coloca sua coroa, suas vestes e bota em cima de seu cavalo real e dá o seu anel, dá a autoridade para que ele possa executar os decretos do rei. Então, assim é a redenção de Israel. Ele tem uma figura messiânica na pessoa de Mordecai, né? No sentido de que chega de forma de baixo e vai crescendo. Essa redenção ela é kima, né? Essa expressão dos sábios, ela é paulatinamente, de porção em porção. No Talmud Bavli, Masechet Berachot, quando se discute sobre as tefilot, na Mishnah, na verdade, ele discute sobre a tefilá, né? O que é que se a pessoa não reza todo o que deveria rezar, ou se o que faltaria para completar com a mitzvah, mas na discussão a gente vê uma machloket, ou seja, uma discussão entre Rabi Yohanan, né, e Rabi Shmuel. Sempre eles aparecem juntos, né, em que o que se refere às profecias. Ou seja, as profecias elas profetizaram até quando? Né? O que predisseram os profetas? Né? A ideia daqui é a ideia de que o mundo do Mashiach ele é um mundo baseado em milagres ou é um mundo baseado no natural, né? Então,
quando discute aonde chega, onde alcança as profecias sobre o Mashiach, né? Nessa discussão entre Rabi Yohanan e Rabi Shmuel, justamente para saber se esse mundo ele é parte do mundo vindouro ou não. No sentido não físico, mas no sentido da sua revelação. Ou seja, o Mashiach ele vem e o seu mundo que ele traz, essa nova era a qual ele representa, é uma nova era de milagres, uma nova era que a pessoa vai experimentar milagres continuamente, ou vai ser uma era que é normal, como hoje, né? Como os dias de hoje, mas simplesmente que vai ter o rei, a figura de um rei que vai julgar a Israel e vai ser referência de julgamento e de moral para todos os povos. Então, para Rabi Yohanan, né, o que é que profetizaram os profetas? Até, né, os dias do Mashiach. Então, toda a profecia se conclui na pessoa do Mashiach. E uma pessoa do Mashiach vai trazer um mundo comum, né, sem qualquer diferença, né, nada além do normal. Rabi Shmuel diz, não, que tem nada a ver este mundo, né, com os dias do Mashiach. Ele quer dizer com isso que o que há nesse mundo hoje não se compara, não tem nenhuma relação com o mundo do Mashiach. O mundo do Mashiach vai ser uma realidade diferente, uma realidade à base de milagres, né? Com isso a gente conclui em duas opiniões sobre a questão dos milagres. Se é uma discussão realmente, e isso divide até hoje entre racionalistas, digamos assim, aqueles que têm uma visão mais menos mística, digamos assim, do que é a visão do judaísmo como um todo, e principalmente a sua parte escatológica, daqueles que têm uma sua visão mais mística da era messiânica, e isso mais representado pela Hassidut, né, pela expansão, né, dos conhecimentos da Kabbalah. Então, o Rambam ele traz uma ideia de que o mundo, como será, né, pelo Mashiach, será um mundo comum e corrente. Então, traz aqui Sholei Melachim, o Milchamot, o capítulo 12, na primeira halachá, ele diz אל יעלה על הלב שבימות המשיח ייבטל דבר ממנהגו של העולם. Ou seja, que não vá subir o seu coração, não vá pensar que no tempo do Mashiach vai se anular alguma coisa, algum costume, né, que se tem no mundo. Ou Yesham Hidush B'Maaseh Bereshit, o que vai haver nesse tempo, né, uma renovação, algo novo na criação. Ou seja, a criação não vai ser nada novo, vai ser normal. Ela, Olam Kemin Hagonoeg, ou seja, que o mundo vai ser como ele é. Ou seja, como o mundo ele é dirigido, como o mundo ele é motivado, guiado, assim ele vai continuar. Não vai haver nenhuma modificação. Deseja Neymar Beishaya, isso que vai estar escrito em Ishaya, Vegar Zehev em Keves, Venemer im Gedi, Veirabatz Machalo Veihida. Ou seja, isso não quer dizer nada. O que vai viver o lobo com o cordeiro e o tigre, né, com o gado, isso não quer dizer nada. O leão com gado, o tigre com gado, isso não quer dizer nada. Senão que isso é uma representação. Isso é um machado, isso é uma alegoria, segundo o Rambam. Né? Então, o Rambam ele defende um mundo completamente natural. Na ideia de Rambam, na teologia de Rambam, ele não entende que um milagre possa ser constante. Na ideia de Rambam, o milagre ele existe para manifestação de Deus, principalmente, não necessariamente, mas principalmente para que aqueles menos sábios possam crer nele. Aqueles menos elevados espiritualmente possam crer em Deus, possam ter a oportunidade, né, de crer em Deus. Então, para Rambam, o milagre não pode ser uma condição constante. Nesse mesmo quesito, entende-se na teologia rambânica que a figura da ressurreição, a doutrina da ressurreição, ela não é constante. A pessoa não se ressuscita para viver eternamente. Senão a pessoa é ressuscitada para viver um tempo, né? Segundo o Rambam, quem é ressuscitado é aqueles que são de tzadikim, né? Não é todo mundo que vai ter o privilégio da ressurreição, né? Então, antes da pessoa discutir, ressuscitar, como é que eu vou sair do túmulo?
Primeiro, vamos discutir se você vai estar nesse momento. Né? Discuta entre você mesmo, né? Faça uma autorreflexão se você estaria em condições de estar nesse momento. Somente os tzadikim, né, teriam o privilégio de ressuscitar. E para qual objetivo? Né? Para que aumentem, né, para que tenham a oportunidade de seguir estudando e elevar-se mais, coisa que não puderam fazer quando tinha os sofrimentos do mundo, a guerra, a fome e tudo isso. Então, eles têm a oportunidade agora de estudar sem esses sofrimentos para poder se elevar mais e estar mais próximo a Kadosh Baruch Hu, né? No mundo vindouro, no mundo por vir. Então, também entende daí que Beata Mashiach não é no mundo vindouro, é neste mundo. Ok? O mundo vindouro é um mundo, na ideia de Ramba, é um mundo metafísico, não é nada físico. Né? Então, para Ramba, não há milagres com o advento do Mashiach. Né? Pode ser que exista algum milagre, ele não questiona isso. O que ele quer dizer é que o mundo não vai se acostumar, não vai ser dirigido ou regido por formas milagrosas. Né? Ele não inibe a possibilidade de que milagres aconteçam, somente que não são eternos. Depois da pessoa viver eternamente, a pessoa não necessitar de comer, ou que ressuscitar e viver assim, não, essas coisas ele não aceita. Sim, há um milagre, a ressurreição dos mortos é um milagre, e ele não nega isso, somente que esse milagre não pode perpetuar eternamente. Né? Porque esse é um mundo físico e tem as leis físicas que o regem. Né? Outra opinião é de Ramban Nachmanides, que ele vai em contra Rambam Maimonides nesse conceito. Né? E ele traz a sua explicação em Sefer Vaikra, né, capítulo 26, no versículo 6 desse capítulo, ele diz, Verrua Nachon, mas é Verrua Nachon, o que se refere à discussão entre Rabi Yehoshua e Rabi Shmuel, né, e ele traz a opinião de Rabi Shmuel como sendo verdadeira, ou seja, a ideia de que, na verdade, eles discutem o que Nachman está discutindo, trazendo como Nachon, é a discussão da expressão de que os animais, né, ou seja, que não haverá, o animal não será eliminado, o animal mau, né? O animal que é prejudicial será eliminado. Então, discute-se aí desse animal. Deixa eu me abrir aqui para que eu não perca o conceito. Opa. Não abriu, não. O que aconteceu? Ah, ok. Tá ok, momento. Ok. Então, o que se discute é o seguinte, é que há uma expressão que diz, ou seja, que eu vou, Kadosh Baruch Hu diz que vai eliminar, que vai repousar, o impedir, evitar, é o sentido de descansar, de repousar, de evitar o trabalho, ou seja, vai que imobilizar os animais maus da terra, né? Alad Rabi Yehuda, Sheneemar, Ma'avir Mina Olam, ou seja, vai fazê-los que não apareçam. Né? Ma'avir Mina Olam, você vai desaparecer, vai levá-los do mundo. O que é que entende isso aí? Não é que vai desaparecer esses animais, né? Senão que esses animais não vão ter mais acesso às cidades, eles não vão estar mais entre o povo e não vai mais poder provocar nada mal ao povo. Né? הוא כפשוטו, שלא יבואו חיות רעות בארצם. Ou seja, como um entendimento simples do texto, é que esses animais perversos, mas que podem provocar danos, né, à sociedade, eles não vão chegar, né, a se aproximar das cidades, dos povoados, dos assentamentos, né, e das vilas das pessoas. Né? Ou seja, que as pessoas vão poder estar mais protegidas desses animais. Um meio natural. Né? Essa é a discussão do que o eu achei milagroso, natural, na ideia de Rabi Yehuda, né? Assim como de Rabi Yehoshua, é modo natural. Bem, na ideia de Rabi Shmuel, né? Já é diferente, né? E diz o seguinte, e aqui ele não traz na figura de Rabi Shmuel, mas traz na figura de Rabi Shimon, e assim, que
Sheva Uberachot, estou dando aqui, Ardat Rabi Shimon, né, que diz o seguinte, que Mashvitim Shelo Yaziku, né, ou seja, que vai inibir esses animais para que eles não provoquem dano. O que significa isso? Que o animal ele vai ter a possibilidade, a chave terá a Hayat Minaras, que ele vai ter a possibilidade de provocar o dano, certo? Mas só que ele não vai provocar o dano. Por que não vai provocar o dano? Porque de uma forma milagrosa esse animal vai ser apaziguado. Então essa é a ideia de Ramban. Ele está dizendo, o Vehu Nachon. O que é Nachon? Que Eretz Israel be'et ki המצוות כאשר היה העולם מתחילתו קודם חטאו של האדם הראשון. Ou seja, que a terra de Israel vai estar no seu momento de cumprimento dos mandamentos e ela vai estar em um estado assim como era o Gan Eden, assim como era o tempo de Adam Arishon, em que os animais não atacavam os homens, não atacavam uns aos outros, né? Todos comiam pasto, né? Então, nesse momento, a Am Israel, na vinda do Mashiach, a Am Israel vai estar ocupado dos seus mandamentos e esses animais não vão atacá-lo. E não vai haver um animal ou um rastejante, um lagarto, coisa assim, que venha a matar um homem. O que Moshe amou, como está escrito em Berachot Lamed Gimel, no 33, de Masechet Berachot, En Arud Memit Ela Ched Memit. Ou seja, que não vai vir um animal, né, que vai vir a atacar um homem, que vai vir nenhuma ação vai vir a matar um homem, senão que é o pecado que vai matar o homem. Né? Então, só voltar à situação do Éden, é que vamos ter uma vida plena e um milagre eterno. Né? Todo o tempo que a gente estiver cumprindo os mandamentos, vamos estar num mundo perfeito como o Gan Eden. Okay? Então, esses são os conceitos, essas são as ideias que os sábios trouxeram sobre a visão do Mashiach, né? Como é que vai ser o seu período, o que ele traz consigo, né? Porque como ele vai aparecer, se é rápido, se é lento, se é de uma forma repentina, né? Se é como um rei, se é como um servo, como um enfermo. São discussões e nenhuma delas ela pode ser dita, não, vai ser dessa forma. Essa forma define, né? Não há não há nada fechado, senão o fato de que realmente o Mashiach virá. E ele virá no seu tempo, né? E esse tempo do Mashiach, embora seja ainda seu tempo, pode ser antecipado ou pode ser como estabelecido, né, pelos profetas, ou seja, por Hashem, nas palavras dos profetas. Então, aí começa, né, ao desenvolvimento do pensamento de Mashiach, que tudo que a gente falou aqui é o arcabouço, né, para o desenvolvimento de uma teologia, né, de uma doutrina do Mashiach. Vai transformar agora, para quem a gente vai ver agora na nossa próxima aula, o que é esse pensamento de Mashiach numa halachá, né, e também num princípio de fé. Né? Mashiach vai passar a ser também uma base da fé judaica. Isso a gente vai ver já na próxima aula. Ok?